Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, falando sobre a arte da interpretação bíblica, nós não podemos negar de forma alguma que, dependendo da base, da fonte, da origem daquilo que estamos lendo, quando se trata do assunto homilética, homília, ou interpretação da palavra de Deus, ou pregação do Evangelho, quando se trata desse assunto, nós temos que levar desde o início em conta a questão da matrix, né? Ou da matriz. O que seria isso? Dependendo da nossa matriz ou da nossa matrix, a gente pode fazer uma interpretação bíblica coerente, ou a gente pode acabar falando coisas que nem o autor, nem o Espírito Santo, nem Deus desejou que falássemos ou que entendêssemos daquela forma. O que eu quero dizer com isso? Existem duas mais conhecidas escolas de interpretação, que é a alegórica, né? Vamos dizer assim, aqueles que alegorizam muitas passagens, textos, capítulos da Bíblia Sagrada, e a histórico-gramatical, ou a literal, né? Então, é claro que a igreja, no seu início, era literalista, ou interpretava a Bíblia no seu uso usual, costumeiro, comum. Pedra é pedra, água era água, a não ser que aquele texto queria trazer uma verdade espiritual. Mas sempre quando existia uma alegoria, um símbolo, um símile, né? Sempre quando existia uma alegoria no texto sagrado, sempre que existe uma alegoria no texto sagrado, um símbolo, na verdade, sempre o símbolo quer trazer algo literal, algo que realmente serve para edificação, para orientação. Então, nunca podemos esquecer da questão da matrix, ou da matriz, ou da base, ou a origem. Temos que ter certeza dos pontos, dos princípios que vai, vamos dizer assim, orquestrar, que vai nos trazer assim a base para a nossa interpretação. Nós podemos pegar certos textos das Escrituras Sagradas e acabar alegorizando, espiritualizando, trazendo ali um sentido simbólico que realmente não é aquilo que o autor quis dizer e que nem o Espírito Santo quer trazer para a nossa vida. Isso pode atrapalhar a nossa interpretação bíblica de uma forma tão catastrófica que a gente pode acabar criando uma heresia, a gente pode acabar, em vez de edificar o corpo de Cristo ou aprender algo que realmente é bíblico, a gente pode acabar indo por caminhos sombrios na arte da interpretação bíblica. Existe um ditado que eu acredito que isso daí deve ser muito bem explicado, né? Porque não é bíblico, não é um ditado normal, não é uma coisa que você tem que aderir, que a Bíblia tem muitas interpretações. Nunca foi a vontade do autor bíblico, nunca foi a vontade do Espírito Santo de Deus e nunca foi a vontade do nosso Deus Pai que os textos sagrados tivessem várias interpretações. Quando Jesus Cristo ele andou por este mundo há 2000 anos atrás, ele, quando falava algo ou quando ele pregava ou ensinava, era bem direcionado. Ele sempre procurava fazer com que as suas palavras, a sua mensagem, ela fosse bem direcionada. Então, dizer que existe muitas interpretações para certos versículos da Bíblia não seria aí a forma correta, na verdade, de nós passarmos isso para as pessoas. Qual seria a forma correta de nós passarmos algo parecido com isso, mas que seria mais bíblico ou mais sadio dizer? É que nós temos apenas uma interpretação da palavra e precisamos estudar as fontes históricas, precisamos analisar a cultura, a intenção do autor, o contexto imediato, o contexto distante. Precisamos estudar, analisar também o desenvolvimento daquela doutrina, daquele assunto, se em certos
livros da Escritura Sagrada, existia uma clareza maior sobre aquele assunto, e juntando as peças, ouvindo outras pessoas falar sobre o assunto, também com a iluminação do Espírito Santo, com a iluminação da pessoa do Espírito Santo sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, com a ajuda de Deus, com a ajuda de textos no original, no hebraico, no grego, com a ajuda também de professores, com a ajuda também de material de qualidade, você acaba aí chegando a conclusões que são cristocêntricas, que são bíblicas, que são coerentes, que são teológicas, que realmente vai fazer sentido, né? Então, o certo mesmo é nós entendermos que existe uma interpretação, você precisa ir a fundo, você precisa cavar aquele texto, você precisa como um cientista, vamos dizer assim, né? Como um pesquisador, ir mais a fundo, né? Antes de tirar suas conclusões. Sim, a palavra de Deus é para ter uma devocional, nós precisamos ler mais a palavra de Deus, ter mais leitura, a nossa vida tem que ter mais dedicação à leitura ou à nossa devocional. Nós precisamos também ser coerente com o nosso momento de oração. Nós precisamos orar mais para poder o Espírito Santo abrir mais a nossa mente, e a gente também precisa de um dicionário bíblico. Precisamos estudar a doutrina. Precisamos, na verdade, sair do comodismo e achar que a Bíblia, de uma forma mágica, vai ser interpretada para as nossas vidas e que não precisamos se esforçar. Isso é até antibíblico. A Bíblia diz que esforça-te, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem vergonha não se envergonha do Evangelho. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, né? Então, se você procurar se dedicar, você vai encontrar a verdadeira interpretação do texto. O que eu faço? Qual é a minha dica? Eu tenho dicionário, né? Eu leio com calma o texto, leio mais de uma vez. O meu método é um método histórico-gramatical, ou seja, literal, mas não é aquele literalismo exacerbado, cego, né? É o literalismo ou o método histórico-gramatical que respeita quando vê uma alegoria, quando vê um símbolo e que quer saber a verdade literal, qual é a mensagem por trás daquele alegorismo, daquele símbolo, né? Daquela numerologia, daquele texto sagrado. Então, eu não tenho um método, vamos dizer, alegórico ou espiritualizante da Escritura. Nós temos que tomar muito cuidado com a interpretação bíblica, porque ela é que deixa a nossa vida sadia. Então, uma maneira correta de se dizer é que existe uma interpretação do texto, a intenção do autor, o que aquelas pessoas precisavam ouvir, se a mensagem foi para aquele tempo ou para o futuro, se é uma mensagem futurista, se é uma profecia, se é uma promessa, né? Se é história, se é uma poesia, se é algo sapiensal, né? E você aprendendo tudo isso, você terá mais sucesso na sua interpretação bíblica. Aí sim, aí existem várias aplicações. Não existe várias interpretações, existe várias aplicações da palavra de Deus. Você pode pegar um texto que tem uma interpretação, que tem uma intenção do autor, que é aquilo que o Espírito Santo quis dizer naquela época ou para o futuro, e você pode fazer várias aplicações. Aplicações para a igreja, aplicação para os senhores, aplicação para obreiros, aplicação para a vida do ímpio, a vida do cristão, para as famílias, para os jovens, etc. Então, o problema da interpretação bíblica ou da má interpretação bíblica está na matriz, ou no início, na fonte, na origem, em como você olha os textos sagrados e os interpreta, né? Então procure ter uma literatura de interpretação bíblica, é chamada de hermenêutica. A arte de pregar sermões vem depois da arte de você ter uma boa base para aprender como analisar os textos sagrados. E aí então você vai ver como que é gostoso, como que é maravilhoso estudar a Escritura Sagrada de uma forma sadia e correta, utilizando os princípios, utilizando as ferramentas
que realmente tem valor na interpretação bíblica. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe e que essa orientação possa surtir efeito nesse dia que precisamos, né? Nesses tempos que precisamos muito de uma boa interpretação bíblica e também uma ótima aplicação.